Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui à continuação do nosso estudo. Terminamos o capítulo 12, onde apresenta a Igreja de Deus, os remanescentes. E hoje vamos falar aqui das duas bestas do Apocalipse 13. Tem muita coisa que a gente precisa saber dessas duas bestas do Apocalipse 13, que é a mensagem, né, final, né, desse tempo que a gente está a viver. Sabendo quem são os poderes, fica fácil identificar e fica fácil, né, a gente tá do lado de Deus, tá do lado certo. E então vou partilhar aqui com vocês aqui as duas bestas do Apocalipse. Aparece aí duas bestas. E hoje vamos estudar sobre a primeira besta e com certeza, se Deus quiser, voltaremos próxima semana para dar continuidade à segunda besta. Então, aqui, né, nesse estudo do Apocalipse 13, verso 1 até ao verso 10, vamos identificar é, as duas bestas do Apocalipse, que são dois poderes, sendo uma das bestas, ela vai subir do mar, e a outra, a partir do verso 11, ela vai subir da terra. Então, a gente vai entrar agora no estudo. A primeira pergunta para nós, ou melhor, de onde surge a primeira besta do Apocalipse, que o apóstolo João ele tem em visão. Verso de número 1, Apocalipse 13. Abre já a tua Bíblia lá e vamos ler o verso 1. Vou pedir aqui um voluntário que nos ajude aqui com a leitura. Eu Verso leio. Posso 1. ler? Pode Pode ler, ler? Cleiton. Não, Pode não, ler. porque não, meu português é horrível. Ah, é nada. É, Apocalipse 13:1. Vi Isso. emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Obrigado, Elisandra. Gente, a minha conexão tá boa ou tá a falhar? A Tá minha não ótimo. tá boa? Deu uma osciladazinha, mas tá ótimo agora. Obrigado, Elisandra. Então, queridos, João vê, né, uma besta a emergir do mar. E essa besta prepara que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nome de blasfemas. Então, agora vamos entrar nesse verso para a gente entender. Né? Nos estudos anteriores, nós já havíamos estudado, vimos em outras ocasiões, que mar, em profecia, é um símbolo de povos, multidões, nações e língua. Apocalipse 17:15 fala isso. Já tínhamos visto noutras ocasiões que mar esse símbolo. É símbolo onde tem uma multidão de pessoas. Então, essa besta ela está a surgir de um lugar que nós podemos chamar que é um lugar densamente povoado, ou seja, tem muita gente. É onde essa besta está a emergir, de um lugar densamente povoado. Agora, o que é isso? Besta animal. Besta ou animal, algumas versões usam animal, né? É um símbolo de reino, é um poder. Muitas vezes esse poder ele é um poder ímpio. Por exemplo, Daniel 7, verso 23, a Bíblia nos fala assim: então ele disse, o quarto animal será quarto reino da terra, ou seja, quarto poder. Então, animal em profecia ou besta é a mesma coisa, simboliza o quê? Reino, poder. Então, esse poder, aqui do Apocalipse, capítulo 13, verso 1, ele está a emergir do mar, que é símbolo de muita gente, né? Um lugar muito densamente povoado. Então, aqui já temos aqui algumas explicações, ok? Um poder que está a surgir de um lugar onde tem muita gente. Agora, a gente precisa identificar quem é esse poder que está a surgir desse lugar. Mas vamos avançar aqui. O fato dessa besta, né, desse animal, estar a surgir do mar, né, é símbolo de muita gente, como eu já falei, multidão, povo e língua. E o lugar é densamente povoado. O rei Nabucodonosor, vamos agora entrar para a gente identificar essa besta que sobe do mar.
Quando o rei Nabucodonosor ele sonha com a estátua, essa estátua ela tinha vários metais, mas o rei não sabia o significado. Então Daniel recebe a visão da parte de Deus e recebe também o significado, né, a interpretação que ele, quando chega na presença do rei, ele vai dar a interpretação do que simboliza cada parte da estátua que o rei havia sonhado. Daniel capítulo 2. Agora, vamos ter aqui uma visão do que o rei havia sonhado e o que Daniel deu a interpretação. Então, nós lemos em Daniel 7:17, estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Então, os quatro animais que o rei havia sonhado, ou melhor, da estátua, né, que começa com quem? Com Babilônia, depois Medo-Persa, Grécia e Roma. Então é isso que Daniel havia sonhado, né? Primeiramente o rei e depois Daniel tem um sonho no capítulo 7 e a revelação de cada reino. E no capítulo 7 é dito que Babilônia representa o leão. Tem quantas cabeças? Uma cabeça, ok? O Medo-Persa era um urso que tem também o quê? Uma cabeça. Quando chegamos à Grécia, encontramos quem? Encontramos o leopardo com quatro cabeças. Agora, vamos começar a somar as cabeças? O leão, uma cabeça. O Medo-Persa, que é o urso, outra cabeça. Temos duas cabeças. Aqui, a Grécia, também é revelado em Daniel 7, e diz que era leopardo com quatro cabeças. Quatro mais duas faz o quê? Faz seis. Só que aqui, na Roma, não é desrevelado o reino. Ou seja, Deus não diz na Bíblia que é Roma. Mas até a Grécia, nós sabemos que é Grécia. Por que não nos diz que é Roma? Não diz, só fala de Roma. Como é que fala de Roma? Fala que é um animal o quê? Espantoso. Um animal terrível, espantoso. Terrível e espantoso. Mas é assim, nós estudamos a profecia como? Através da história. Ok? Que começa em quê? Babilônia. Vai para a Medo-Persa, vem para a Grécia. Agora, é simples. É só você perguntar, mas quem foi que conquistou a Grécia? Então, quem conquista a Grécia vai entrar na quarta posição, ou seja, o quarto animal. E pela história, nós sabemos que quem conquista a Grécia é a Roma. Então, aqui, o quarto animal do Daniel 7 fica claro, evidente que é Roma. Roma é o quarto animal, ok? E agora, outra coisa é que Roma nunca foi conquistado na totalidade por um reino. Não, ele não foi conquistado por um reino. Por exemplo, a Grécia, na sua totalidade, foi conquistada pela Roma. Roma conquistou tudo. Aliás, há vestígios de Roma até o lugar aqui onde eu estou, que é o lugar aqui mais a norte da Inglaterra. Roma chegou até a Escócia, ok? Roma conquistou realmente o mundo, conquistou a parte norte da África. Roma esteve em todo lugar. Mas quando a Roma cai, nenhum poder conquistou a Roma por completo. Não, a Roma caiu por causa de 10 tribos bárbaras que foi conquistando e conquistando, mas ninguém derrubou Roma na totalidade. Agora, então fica evidente que o quarto reino é Roma. Roma é o quarto reino. Então diz assim em Daniel, capítulo 7, 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. Então, Roma, quando ascende, conquistando a Grécia, ela toma o lugar de quarto reino. Quarto reino. Até que nós chegamos aonde? Aqui nos pés da estátua. Nesse momento, nós estamos nos pés da estátua, ok? E até aos pés da estátua representa o reino de Roma, porque não foi conquistado por nenhum outro reino. Agora, como é que a gente entende quem realmente é essa besta que surge, né, do mar? Começando por Babilônia, a gente já sabe que Babilônia é o leão, né, cabeça de ouro. Medo-Persa é o urso. A Grécia, sabemos que é o leopardo.
Então, a Roma é o quarto animal. Agora, nós estamos nesse momento nos pés da estátua. Nós estamos nos pés da estátua. Então, vai ficar evidente que esse animal que está a emergir da terra, ou do mar, ok? Será Roma papal. Como é que a gente vai provar na Bíblia que esse animal que está a emergir do mar é Roma papal? Vamos para a segunda pergunta, para nós vemos mais detalhes dessa profecia, para que a gente fique ciente que esse animal que está a surgir do mar, a emergir do mar, é Roma papal. Ok? Vamos ver, Lisandra, por favor, verso 2 agora. Mais detalhes aqui da profecia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Muito bem. Então, João diz assim, olha, a besta que vi, ela era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe dragão o seu poder, né, e grande autoridade. Então, já sabemos que o quarto animal é Roma, ok? De Daniel 7:1, já sabemos isso, que é um animal terrível, espantoso. Agora, desse quarto animal, aí é que nós entramos. Surge, quando a gente lê Daniel, capítulo 7, desse quarto animal, surge um chifre pequeno desse quarto animal. E a Bíblia fala que esse chifre, ele realmente era espantoso e ele era terrível, né? Ele fazia coisas, olha, muito estranhas. E quando você põe lado a lado o chifre pequeno, Daniel capítulo 7, e Apocalipse 13, a besta que surge do mar, quando você coloca lado a lado, não fica dúvida que o chifre pequeno é a mesma coisa que está a falar aqui de Apocalipse capítulo 13, ok? E eu vou aqui colocar lado a lado para a gente ver o chifre pequeno que vai sair do quarto animal, ok? Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13, verso 1, né? Essa besta que emerge do mar. Então vamos ver Daniel capítulo 7 e esse chifre pequeno. Olha o que fala sobre o chifre pequeno. Diz assim: eis que o quarto animal era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Está falando do quarto animal, ok? Já sabemos que é Roma. Depois, Apocalipse 13, 1 diz assim: uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfema. Alguma coisa aqui semelhante? Temos semelhante. Temos que o quarto animal de Daniel 7 tinha que 10 chifres. A besta do Apocalipse 13, verso 1, que é essa que estamos a identificar, ela também tem 10 chifres, ou seja, igualzinho. Mais coisa. Do chifre pequeno subiu e eis que havia olhos como os de homem. Olha, chifre pequeno, tendo olhos como de homens. Olha o que vai falar da besta que surge do mar. Calcule o número da besta, pois é número de homem. Opa, tá para ter certo aí. Chifre pequeno, tinha olhos como de homens. A besta que surge no mar também tinha número de homem. Percebe que está de bater tudo certo? O que mais? O chifre pequeno tinha uma boca que falava com insolência. E olha a besta do mar. Uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Você tá a ver que o chifre pequeno é igualzinho à besta que surge do mar. Tem as mesmas aparências, falam as mesmas coisas. Blasfema é contra Deus. O chifre pequeno também faz as mesmas coisas. Daniel 7, verso 21. Eu olhava e eis que este chifre, que é o pequeno, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha, Daniel, olha Apocalipse 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. O chifre pequeno, Daniel 7, faz guerra com os santos, ou seja, aqueles que são fiéis a Deus e vence eles. A besta do Apocalipse 13 também peleja contra os santos e também vence. Opa, tudo bate certo. Que mais? Que a gente vê. O chifre pequeno diz assim, olha, proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha, Apocalipse 13. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Percebe que o chifre pequeno fala as mesmas coisas que a besta que emerge
do mar. E para a gente finalizar, por quanto tempo é que o chifre pequeno, né, reinou? Olha aqui isso aqui. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, pegando esse tempo aí, são 3 anos e meio. Quando você faz a conta profética, 3 anos e meio é igual a 1.260 anos. E olha a besta do Apocalipse 13. E autoridade para agir durante 42 meses. Quando você pega 42 meses no tempo profético e leva para saber o ano, 42 meses, né, multiplicando por 30, vai dar 1.260 anos. Ou seja, então fica evidente. O chifre pequeno é a mesma besta do Apocalipse, capítulo 13. Ou seja, Roma. Roma. Agora que a gente precisa saber é, confirmar aqui as cabeças, né? Então, já contamos aqui a cabeça do leão, mas do urso são 2 cabeças. Mais 4 cabeças. Da Grécia faz 6 cabeças. E o animal terrível, espantoso, 7 cabeças. Então, essa besta que está a emergir do mar, ela tem também 7 cabeças. Como é que a gente entende? Então, o chifre pequeno é a mesma besta do Apocalipse 13. Por quê? Porque a Bíblia fala que a profecia ela é uma verdade que se amplia. O que simboliza isso? Alguns detalhes nos dado em alguns capítulos, outros detalhes maiores encontramos em outros capítulos da Bíblia. Então, essa verdade, ela se ampliou. Então, para a gente finalizar, identificando aqui a besta que sobe do mar, fica evidente que é Roma em 2 fases. A primeira fase é que essa Roma ela era o quê? Um império, por isso é que nós chamamos Roma imperial, e a outra fase dessa Roma é Roma pagã, ou melhor, Roma papal. Ou seja, Roma imperial ou pagã, e depois que ela se converte em Roma papal, ou seja, é uma igreja, né? Nesse momento, quando que passa a ser Roma papal? A partir do momento 538, que é quando ela tem essa hegemonia, tem esse poderio total, né? Que derruba todas as outras tribos bárbaras. E aí ela tem essa hegemonia, esse poder a partir do ano 538 até ao ano 1798. Então, o período profético que aparece aqui na Bíblia, de 42 meses, é o mesmo período profético de 1.260 anos, e que, em outras partes, como Daniel, aparece em 3 anos e meio. É o mesmo período profético. Então, a besta que emerge do mar é o mesmo poder que é o chifre pequeno. É Roma. Roma, em 2 fases. A fase como império e a fase como religião. Né? Quando Constantino, né, une a igreja, a partir daí, do ano 538, a igreja começa a ter esse poder. E nessa fase, o Império Romano desapareceu, mas ficou o quê? A Roma, na mesma. Era Roma quem mandava, era Roma quem cuidava do império, porque Roma papal ficou com a parte do Estado e a parte da religião, pegou tudo, percebe? Então, o chifre pequeno, a besta que sobe do mar, já sabemos que é Roma papal, ou seja, a Igreja Católica Romana. Esse é o chifre pequeno e é a besta que sobe do mar. Entendidos, queridos? Então, aqui já identificamos essa besta. As 7 cabeças podem representar os 7 poderes que assolaram e perseguiram o povo de Deus. Primeiro, a gente começa lá no Egito. O Egito foi um poder que assolou o povo de Deus e perseguiu. Podemos falar da Síria, tem várias histórias na Bíblia. A Síria a perseguir o povo de Deus. Podemos falar da Babilônia também, perseguiu o povo de Deus. Medo-Persa, Grécia, depois vem Roma pagã ou imperial e o último é Roma papal. Então, esses são as 7 cabeças, né? Que são 7 poderes que assolaram o povo de Deus. Começa no Egito e termina com Roma papal, ok? Primeiro foi a Roma pagã, né? Foi ela que levou Jesus à crucifixão, né? Crucificou Jesus e assim
transforma essa Roma imperial em Roma pagã, papal, aliás. Às vezes me confundo porque começa com pá, e às vezes digo pagã em vez de papal. Mas é isso, primeiro Roma pagã e depois Roma papal, que se transforma, né, nessa igreja que nós temos hoje, Igreja Católica Romana. Então, aqui está identificado. Agora, vamos ver mais. O que representa é o golpe, né, numa das suas cabeças, né, desse poder que já sabemos, que é a Igreja Católica Romana, é, é, a igreja romana, né? Vamos ver aqui versos 3 e 4. Lisandra, está conosco, por favor, a leitura oficial de hoje. Lisandra, lê para nós versos 3 e 4, para nós vermos aqui mais detalhes do que a profecia nos dá. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Muito bem, Lisandra, obrigado. Então, João vê agora essa besta, que besta? Já sabemos, já identificamos ela, a igreja de Roma, com uma das suas cabeças, né, golpeada de morte. O que a Bíblia quer nos dizer? Quando é que foi que essa igreja, né, esse poder, levou um golpe de morte? Quando você vai à história, nós estudamos a profecia juntamente com a história, porque a maquete é Daniel capítulo 2, quando começa lá com Babilônia e termina com o quê? Com a pedra que é cortada assim a fio de mão. Então, essa é a nossa história. Então, para você saber alguma coisa, tem que ir na história. Então, na história, quando é que foi que a Igreja Católica Romana leva um golpe, né, mortal? O golpe mortal foi quando, que já estudamos, né, no Apocalipse 11, o golpe mortal foi quando surgiu a Revolução Francesa, e nessa época as guerras, né, desafiaram a autoridade da Igreja Católica. E o que acontece? Em 1798, isso está na história. Você dá um Google e o Google vai dizer para você. Em 1798, o líder maior desse movimento, da Igreja Católica Romana, ele foi feito prisioneiro pelas tropas francesas em 1798. E ele foi levado para França e ele ficou cativo ali até que ele morreu. Por mais de 130 anos, a Igreja Católica Romana, seu sistema eclesiástico, tudo ficou privado de autoridade. É como se a igreja não tivesse mais autoridade. Não tinha. Essa supremacia, aquele poder que eles tinham, né, que começa em 538, ele termina em 1798. 1798, a igreja, o líder dessa igreja, levou uma ferida mortal. O que a Bíblia está falando aqui de ferida mortal, o golpe mortal, aconteceu quando esse papa que está aqui na figura, ele foi preso. E por causa da prisão dele, a igreja quase que extinguiu. Mas a Bíblia fala que essa ferida ela ia ser curada. Então, a ferida mortal, pode marcar aqui na tua Bíblia, aconteceu em 1798. E cumpriu esse período profético de 42 meses, que são 1260 anos. E esse poder guerreava contra os santos do Altíssimo. Por isso que a Bíblia fala que eles os vencia. Aliás, tem gente que foi martirizado por esse poder. E está na história. Aliás, há uma lista aí no Wikipédia, ok? Da Igreja Católica Romana, as pessoas que eles martirizaram, desde o ano 1100 e tais até antes de 1798. Eles martirizaram muita gente. Então, eles tinham realmente esse poder, mas o poder, a ferida mortal, né, foi dada em 1798 e esse poder quase que extinguiu, ok? Então, acabou, né, acabou a perseguição do povo de Deus com essa ferida mortal, porque esse movimento desapareceu, entre aspas. Só que o verso seguinte fala, mas, né, essa ferida mortal ia ser curada. E quando essa ferida mortal foi curada, olha o que acontece com a terra. A terra se maravilhou, seguindo a besta. Ou seja,
Em 1798, se você e eu tivéssemos vivos, nós íamos perguntar, poxa, como que é possível, Cleide? O Papa ser preso, o líder mundial da igreja ser preso, como é possível? Percebe? Mas em 1930, eles voltaram a ter o que eles não tinham antes. O que acontece? Ali na Itália, onde a Cleidinha está, em 11 de fevereiro de 1929, há um cardeal que se chamava Cardeal Pietro Gaspari. E o primeiro-ministro atual, né, na altura, Benito Mussolini, esse é que você já ouviu falar dele. Ele era o primeiro-ministro da Itália. Sabe o que eles fizeram? Assinaram um acordo. Isso tudo no Google, no Wikipedia, faz parte da história. Um acordo chamado o Tratado de Latrão. O que esse tratado consistia? Tudo que pertencia à Igreja Católica Romana, Benito Mussolini deu para eles. Ok? Deu para eles, ainda por cima, deu uma terra para eles, que hoje se chama Vaticano, como você vê aqui na figura. Então, esse tratado levou a Itália, que é um país, a transformar a cidade do Vaticano em um Estado independente. Eu já fui ali no Vaticano, e sabe o que acontece, queridos? Se você não tiver bem trajado, eles recusam você entrar nessa cidade ali, né? Que é um espaço bem pequeno. É um espaço que tem cerca de 44 hectares. É um espaço relativamente pequeno. Aqui na figura você encontra aqui. Isso é o Vaticano, ok? Se você vem até aqui e entra no Vaticano, tem lá polícias que pertencem ao Vaticano. E se eles dissessem, olha, Lisandra, aqui você não vai entrar. E não entra mesmo, não entra. Eu já tive irmãos que foram barrados porque eles usavam bermudas. Não deixaram entrar, percebe? Então, o Vaticano, eles bloqueiam. Por quê? Porque Benito Mussolini deu poder ao Papa e o dono daquele espaço, né, o governo que eles têm é um governo de monarquia. E o Papa, o bispo, ele é o chefe, percebe? É ele que manda aqui nesse lugar, é ele que manda. Então, o Vaticano é o menor país do mundo. Menor país do mundo. É um país, é considerado. Eles têm passaporte, têm aeroporto, têm os hospitais, têm tudo como tivesse um país. E funciona dessa maneira. Então, o Papa, ele é o rei daquele estado. Eu acho que alguém havia levantado a mão, né? Elisandra, és tu? Sim, Elisandra, pode falar. Né, eu ia falar justamente isso, né? Que não é só um estado, é um país, né? País, O é isso. Vaticano é um país. É um país. Obrigado, Elisandra. Gente, o doutor Levi já está na sala, vai me avisando aí, que é para a gente parar o nosso estudo. Ele já está assim, tá, Dô? Já está. Então, queridos, vamos ficar por aqui, ok? Mas fica aqui na tua ideia, né? Que até ao verso 4, né? E 5, a ferida mortal, ela foi dada, mas foi curada. Foi curada porque o ministro da Itália, na altura, deu poder novamente a esse movimento aí. Eu sempre que a gente fala, eu quero que você entenda que nós não estamos a falar de pessoas. Às vezes é lógico que eu menciono o Papa, porque ele é o chefe. Ele é o chefe. Mas aqui estamos a falar de um movimento, não de uma pessoa isolada. Realmente, o Papa é o chefe. E não é contra o Papa em si, mas contra o movimento. Então, aqui essa besta que sobe do abismo, né? Ou melhor, sobre o mar, representa a Igreja Católica Romana, a Igreja de Roma. E o Papa é o chefe do Estado. Essa ferida ela foi curada em 1929, quando o chefe da Itália, o primeiro-ministro, dá todas essas coisas aí à Igreja de É Roma. o Então, a ferida. sistema, né, Dô? Isso, sistema, muito bem, Elisandra. Essa é a palavra certa, um sistema, é isso. E então, novamente, passam a ter influência. Curiosamente, a Bíblia é tão certa que fala que essa ferida ia ser curada e todos iam maravilhar. Quem é o movimento que tem mais fiéis no mundo? Não é a Igreja Adventista, não é. Não é a Igreja Presbiteriana, não é. É a Igreja Católica Romana. É a igreja que realmente tem maior fiéis no mundo. É eles.
porque a Bíblia fala que essa ferida ia ser curada e toda a gente ia maravilhar. E estão, atualmente estão, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos deixar para o doutor Lovisa, há muito tempo que nós não ouvíamos ele.